Obrigado. Quantos trouxeram a Bíblia? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por que você precisa da Bíblia? Porque a Bíblia é um manual da sua consulta. Tudo que eu falar aqui, ou qualquer um falar aqui deste púlpito, ou de qualquer lugar, você tem que comparar com a palavra de Deus. Amém? Tudo tem que estar pautado, andando paralelamente com a palavra de Deus. Tudo que não estiver de acordo com a palavra de Deus, pode rejeitar na mesma hora. Inclusive, se eu falar alguma coisa que não estiver dentro da palavra de Deus, você pode dizer: pastor, eu não recebo isso. E eu estou com você. Mas aquilo que eu falar, ou qualquer um dos pastores, pastor Vanderlei, os pastores que têm abençoado aqui, domingo de manhã, domingo à noite, falar, casar com a palavra de Deus, pode abraçar, pode tomar como verdade, porque com certeza vai trazer vitória à sua vida. E quem entende assim, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu comecei na semana passada uma série de mensagens que, se eu for tomar como série mesmo, eu nunca vou acabar de pregar. Eu comecei dizendo sobre desconstruindo para reconstruir. Você pode repetir isso? Desconstruindo para reconstruir. Reconstruir. Eu estava falando aos irmãos sobre a necessidade de que, para se construir ou reconstruir algo, precisa tirar a construção antiga, jogar por terra, para que então possa nascer uma nova construção. Você está aí comigo? Diga amém. Amém. Então, nós falamos na semana passada sobre alguns assuntos, e um deles foi sobre o nosso temperamento. Algumas coisas que precisam ser desconstruídas no nosso temperamento. E eu vou pedir que você, por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Os nossos amigos da internet podem fazer a mesma coisa, tá? Se você não tem a Bíblia, também meus irmãos da internet, ouça, porque com certeza o povo aqui na Barra da Tijuca vai ler bem forte, bem alto, para que todos possam ouvir. Ok? Romanos, eu até deixei a Bíblia aqui, porque esse texto eu já sei de cor e salteado, mas para fazer companhia a você, eu vou abrir também aqui junto, porque esse texto é um texto que me acompanha, e deve acompanhar você também, porque ele fala sobre coisas muito importantes, esses dois versos de Romanos 12, 1 e 2. Primeiro eu leio, tá bom? Esses dois versos, depois vocês leem também, após mim, esses mesmos dois versos. Então eu começo lendo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Há uma versão que diz: e não vos conformeis com este século, com este mundo, com este sistema, com essas besteiradas que eles tentam implantar como verdade, mas, diz aqui o texto, transformem-se. Diga, transformem-se. Você sabe o que é uma transformação? Daqui a pouco a gente vai ver isto. Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, não só experimentar, mas diz aqui, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Deus. De Deus. Agora, por favor, vocês leiam bem alto,
o verso 1 e 2 novamente. Vocês, vamos lá? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar Aleluia. a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai eterno, obrigado pela tua palavra, tão lindamente lida pela tua igreja. E Pai, a minha expectativa, e com certeza a expectativa do pastor Vanderlei, como teu servo, pastor desta igreja, é que esta palavra seja mais que palavras, mas vida dentro de cada um de nós. Porque a tua palavra tem esse poder de gerar vida naquele que está morto. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque essa é a tua palavra, que chega no morto e torna ele vivo. Não sabemos como, mas sabemos que isto é fato. Porque há muitos que estavam mortos e reviveram por causa da tua palavra. E assim te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Queridos, hoje, nessa nossa segunda mensagem sobre reconstruindo, melhor, desconstruindo para reconstruir, é preciso desconstruir. Hoje eu quero falar sobre o vazio. Diga vazio. Diga mais forte. Há muitas pessoas precisando desconstruir um vazio que está dentro dela. Deixa eu ser mais específico. Esse vazio se instalou na mente e no coração de alguns. Mas como podemos, você pode perguntar, identificar esta construção fazendo parte da tua vida, ou talvez da minha, do nosso amigo internauta, de quem, como nós podemos identificar esta construção chamada vazio? Se eu fosse você, prestava atenção nisso, não me desligava um só momento. Algumas orientações podem nos ajudar a perceber se há em nós. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo para entender. Eu tenho vivido um vazio, se é que tenho vivido. Eu tenho que olhar para mim e ser honesto comigo mesmo. Mas talvez você esteja vivendo, mas ainda não identificou. E a minha proposta nesta noite, em nome de Jesus, é fazer com que você identifique este vazio. Se há em nós, em você, em mim, este prédio, pois há vários compartimentos nele. Você sabe que um prédio não tem um compartimento só. Há vários compartimentos, sala, quarto, cozinha, banheiro, copo, sacada. Nós temos que identificar em que área da nossa vida está este vazio. Quem me entendeu até aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Que bom. Em tese, queridos e queridas, uma pessoa que podemos qualificar, que carrega essa égide, isto é, esta marca de vazio, de vazia, são as pessoas que, em seus assuntos, preste atenção nisso, em seus assuntos não manifestam a mínima contundência ou coerência. E simplesmente falam. Simplesmente defendem uma tese que não tem a mínima coerência, a mínima contundência. Esta pessoa simplesmente, preste atenção, abraça uma ideia,
sem ao menos buscar substância, firmeza sobre o que assevera, sobre o que afirma. Ao abrir a sua boca, podemos perceber que essa pessoa tenta convencer sobre coisas que nem ela mesma tem convicção, mas ela tenta convencer. Esta pessoa é vazia e não sabe. Vou te dar um exemplo, é claro. Eu estava vendo a TV e um determinado crítico de cinema, preste atenção nisso, ao ser perguntado sobre a sua opinião a respeito de uma forma de fazer cinema, ele gastou um bom tempo expondo sua ideia. Não, eu acho isso, eu acho aquilo outro, que o cinema é assim, que o cinema é assado. Mas olha, queridos, no final da sua entrevista, ele solta uma pérola. Diga, pérola. E eu gosto das pérolas. E ele soltou a seguinte pérola: tudo isso que eu falei pode não ser nada disso. Vou repetir. Tudo isso que eu falei para você, tudo isso que eu defendo sobre cinema, pode não ser nada disso. E eu pergunto a você, o que essa pessoa disse? Ela asseverou sobre algo que nem ela mesma tinha convicção. Quem me entendeu? Amém. Esta é uma pessoa vazia. Porque uma pessoa que tem convicções, ela só pode mudar de convicção se a que apresentar for melhor. Se você me apresentar uma convicção melhor do que a minha, eu deixo a minha e fico com a sua. Mas ora, alguém que vem asseverando algo, alguém que vem afirmando algo, no final ele diz: tudo isso que eu falei pode não ser nada disso. Isto é, ele coloca por terra todas as suas asseverações. Digamos que eu esteja aqui pregando: irmãos, tem que ser fé, você tem que ter fé, irmãos, sem fé ninguém vive, você, amém, pastor, e no final, olha, eu estou falando isso, mas, sabe, vai devagar, tá? Você vai dizer: ué, pastor, como assim? Não, pode não ser bem assim como eu estou pregando. Você vai dizer: ué, que pregador é esse? Que espírito é esse? Que fé é essa? Quantos me entendem? Diga glória a Deus. A pessoa vazia, queridos, preste atenção, ela fala, mas nem ela é convencida do que fala. Você conhece alguém assim? Amém. Diga: eu não sou assim. Eu não sou assim. E se é, não deve ser. Porque é uma construção aonde está prestes a cair na sua própria cabeça. Por quê? Não tem convicções. Você imagina um engenheiro. Olha, você coloca assim, faz assado, faz uma coluna assim, aí alguém vai dizer assim: engenheiro, vai ficar bom, olha. Não sei. Você imagina? Tu vai morar numa casa dessa? Pô, se o engenheiro não sabe, que estudou para isso, não tem convicção, eu vou ter? Quem está me entendendo? Amém. O que eu quero falar com você, amados, é que há muitas construções vazias no nosso coração. Coisas que afirmamos, declaramos, mas não sabemos os fundamentos. E, amados, é isso que tem nos feito, muitas vezes, descer como cristãos verdadeiros. Quem me entendeu até aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus.
Preciso repetir tudo de novo? Até aqui está tudo bem? Que bom. Então, diante desta afirmativa deste cineasta, desse crítico, como alguém, disse eu, pode defender um posicionamento com tanta segurança e, ao final, desdizer, não sei nem se existe essa palavra, desafirmar e até se autodesmentir? Olha, eu falei tudo isso, mas tudo isso que eu falei não leva em consideração. Como assim? Isso é vazio. Quem está me entendendo? Amém. Quem está me entendendo? Amém. Tudo que você assevera, que você não assina embaixo, é vazio. Vamos lá. Muitos têm vivido, infelizmente, nesse vazio, até dentro das igrejas. São pessoas que se sentem bem, gostam de estar nos cultos, e realmente é uma bênção, é legal, mas, queridos, dentro dessas pessoas não há certeza de nada. Uma vez eu cheguei numa igreja e disse assim: meu irmão, quantos aqui têm certeza que vão morar no céu? Eu falei: como assim, rapaz? Você que está aqui, você não tem certeza que vai morar no céu? Você está no lugar errado. Porque nós não pregamos sobre as coisas terrenas, passageiras e temporais. Nós pregamos as coisas eternas, meu amor, porque tudo aqui passa. Quem me entende? Amém. Aí eu falei: meus irmãos, como assim? Eu estou aonde? Eu fiquei espantado. Não há certeza de salvação. E eu não vou nem te perguntar se você tem certeza que vai para o céu, para não constranger você, tá bom? Mas espero que você tenha. Porque Jesus Cristo veio, se manifestou, para que aonde Ele estiver, você esteja também. Amém. Isto eu assevero para você. Não há salvação em nenhum outro. Não há em Paulo, não há em Pedro, não há em José, não há em Maria, não há em ninguém. Salvação é Jesus Cristo, o único caminho, verdade e vida. Amém. Diga glória a Deus. Se eu te apresentar uma outra verdade, você vai se tornar um crente vazio, porque a nossa esperança deixa de ser Cristo. E amados, o inimigo, o diabo, a Bíblia diz que o diabo não pode tocar nas nossas vidas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas se ele colocar no teu coração que você deve sustentar vazios, ele não toca na sua vida, mas deixa você em frangalhos. Quem me entende? Ele não pode tocar em você. Se tocar, vai sair em nome de Jesus. Mas ele pode deixar um pensamento errado. Ele pode deixar um vazio no seu coração, que você sustente vazios, e mais vazios, e mais vazios. Aí quando você vai ver, você está um crente sem vida. Um crente... Você conhece um crente sem graça? Dê um sorriso, meu irmão. Está tão vazio, está tão sem graça, tão sem vida. Por quê, amados? Onde estão os seus olhos? Onde está o seu coração? Diz a Bíblia o quê? Que aonde está o seu tesouro, ali está o seu... Isso é fantástico. Onde está o seu tesouro? É ali que está o seu coração. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, quando o diabo, ele tenta trazer mentiras a você, quando o diabo tenta trazer mentira a você,
e você toma esta mentira como verdade, pronto. Ele não entrou na sua vida, mas deixou uma semente ruim. Vamos lá. Vazio, queridos, não é apenas sentir falta de... estou tão vazio porque fulano não está perto de mim, ciclano está perto de mim. Vazio não é só isso. Mas é no meio de tanta gente, no meio de tantas pessoas, você tendo tudo ao seu dispor, o coração ainda se manter longe do teu Deus. Isto é vazio. A palavra de Deus tem o poder de construir certezas que não podem ser substituídas na vida de quem quer que seja. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então vou pedir para que você repita, diga: a palavra de Deus, tem o poder de construir certezas que não podem ser destruídas, substituídas na vida de quem quer que seja. Não adianta, queridos. O que a palavra de Deus constrói, ela não pode ser destruída. Porque se destruir, cai também. Eu apontei aqui rapidamente, já estou concluindo, 4 pontos que levam você a entender este ponto tão sério chamado vazio. Como é que eu sei, pastor, que eu sou uma pessoa vazia? Em primeiro lugar, diga solidão. Diga solidão. A solidão se caracteriza quando uma pessoa consegue se sentir só, exatamente e extremamente deslocada no meio de um grupo. Eu estou aqui na igreja. Você olha para um lado, você olha para o outro. Está vazio. Está só. Será que eu falar com aquela pessoa vai me responder? Será que eu vou dizer, meu irmão, boa noite. Não sei, alguma coisa que é gerada no coração, que faz perceber-se que se você se aproximar de alguém, a recíproca não vai ser verdadeira. Isso é solidão. E mesmo no meio de um grupo, e eu não digo só na igreja, eu digo no seu trabalho, eu digo no meio dos seus amigos e tal, a pessoa se sente erroneamente incapaz de se ajustar àquele corpo, como se fosse um órgão implantado, mas rejeitado. Não, eu vou ser rejeitado. Toda adaptação leva um tempo. Você concorda comigo? Quando você vai se adaptar a uma situação, sempre leva um tempo, você tem que respeitar esse tempo. Não é assim, de uma hora para outra. Uns mais tempo, outros menos. Mas ao final temos alguém inserido no corpo. A solidão mente para muitos. Diga, a solidão é uma mentira. A solidão é uma mentira. Fale de novo. Por quê, pastor? Você pode abrir comigo em Mateus 26. Pode? Amém. Prometo que eu já estou terminando, mas eu preciso... Perdão, Mateus 28. Mateus 28, 20. O que é que diz? Ensinando-os a obedecer a tudo, e eu estarei sempre com vocês, até quando? E eu estarei com vocês, diga para mim, diga sempre. Quando é sempre? Eis que estarei sempre. Eu tenho o direito de me sentir só? Sim ou não? Não.
Ah, pastor, mas se Ele prometeu, Ele é fiel. Amém? Você pode ficar de pé? Você pode vir aqui à frente? Aleluia. Você pode fechar os seus olhos, colocar assim a sua mão em direção ao seu coração. Deus pode passar a draga aí nesse vazio, botar por terra e construir um prédio de segurança, de fé no seu coração. Amém. Eu gostaria que você honestamente pudesse identificar, como eu falei, aonde esse vazio está apontando. E dizer, Senhor, eu não quero ser mais assim. Com certeza você diria isso, não é verdade? Eu não quero. Falar coisas sem certeza. Falar coisas sem fundamentos. Falar coisas sem convicções. Demonstrando que há um vazio tremendo. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 10, 2, ele diz: eles asseveram sobre coisas que nem mesmo eles sabem. Depois você vê lá. Isto é vazio, cheio de religião, mas vazio de Deus. Então feche seus olhos. Você também aí da internet, faça isso. Você não pode ser uma pessoa vazia, meu querido. Porque o nome já diz vazio, entra qualquer coisa, entra qualquer pensamento. Você tem que se encher de Deus. Amém. É isso que tem que acontecer. Pai das luzes, eu coloco a vida do teu povo em tuas mãos. Quebra todo este vazio e constrói um edifício de segurança, de graça, de um cristão fiel e feliz, que tem convicções inabaláveis, que sabe da onde veio e sabe para onde vai. Eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos que estão aqui, os nossos irmãos que nos ouvem pela internet, sabem o seu endereço residencial. Vão sair daqui, vão pegar as suas conduções e vão em direção ao seu endereço, porque sabe para onde vieram, para a casa do Senhor, e sabe para onde vão, para as suas casas. Que na nossa vida espiritual tenhamos esta mesma certeza. A mesma certeza que a tua graça já está envolvendo os teus filhos, que os farão retornar em paz para os seus lares. É a mesma graça que nos dá certeza que um dia estaremos no lar celestial para viver eternamente com o Mestre. E assim, Pai, eu abençoo o teu povo, declarando esta construção chamada vazio por terra e colocando o teu povo diante de ti, em nome de Jesus. E quem pode dizer amém? Amém. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte?